Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus seja com todos. É um prazer estar mais uma vez aqui com os irmãos para pregarmos a palavra e orarmos juntos. Antes de começarmos, gostaria de pedir para que os irmãos se inscrevessem no canal, dessem um joinha, um like. Fazendo isto, você me ajuda a alcançar mais vidas, mais pessoas e que elas sejam abençoadas através da palavra que pregamos e da oração que fazemos. Hoje, eu gostaria de falar da vida de um grande homem de Deus chamado José. José, nada mais, nada menos, faz parte de uma grande descendência. A sua descendência é Abraão, Isaac, Jacó e depois José. Foi um grande homem muito usado por Deus. José, ele era um sonhador. Falar de sonhador, quem não é um sonhador? Quem não almeja algo? Quem não busca algo para fazer dar sentido à nossa vida? José era um sonhador como nós. E ele, como todo homem sonhador, imaginava e acreditava que aquilo que ele sonhava poderia dar certo um dia. Então, tudo aquilo que o pai dele pedia, ele fazia. Uma coisa muito importante é que quando Deus ele chama alguém, quando Deus tem um propósito na vida de alguém, não devemos nos preocupar ou ter medo, porque se Deus chamou, Deus capacita. Deus, ele derrama da tua unção, dá o teu Santo Espírito para nos capacitar a fazer a vontade dele e que os planos dele possa concretizar na nossa vida e os nossos planos e os nossos sonhos possam dar certo. Então José era muito amado de seu pai e José muitas das vezes ia ver os irmãos trabalhar e ver o que eles estavam fazendo. José ganhou uma capa colorida de seu pai e isso levantou muita ira dos seus irmãos. Também José contava os teus sonhos aos seus irmãos, aos seus pais, e ele dizia certa feita que ele via o sol e a lua e 11 estrelas se prostrando perante ele. E ele, quando contava isso para seus irmãos, para seus pais, eles diziam: você está dizendo que nós vamos se dobrar a você? E isso só dava mais raiva e acendia muito mais o furor em seus irmãos. Mas o seu pai ficava pensando. Certa feita, José foi ver os seus irmãos trabalhando, amando do seu pai, e eles pegaram José com muita raiva, com muita inveja e lançaram ele numa cova. E José ficou com muito medo e pensou que era uma brincadeira. Enquanto isso, os irmãos estavam pensando como iam matá-lo, como poderia fazer para matá-lo, mas eles decidiram vender José para uma caravana de ismaelitas que passavam por aquele lugar. José foi vendido como escravo. Olha o sonhador sendo vendido pelos próprios irmãos como escravo, e seus irmãos depois pegavam aquela capa colorida, matavam o animal e sujavam de sangue, rasgava. Chegou para o pai deles e disse que o irmão tinha sido devorado por um animal. Mentiram a respeito de José, e José foi levado como escravo e vendido. Vemos que um sonhador, um homem que tem propósito de Deus na vida, às vezes passa por muitas dificuldades, muitas provações, mas a nossa identidade, aquilo que temos em nós, prevalece, porque não é na primeira dificuldade ou provações que vamos desistir dos nossos sonhos ou desistir do nosso propósito. Temos que usar uma ferramenta muito grandiosa dada por Deus, e essa ferramenta se chama fé. E eu creio que José foi levado muito triste, mas ele não perdeu a fé que ele tinha em Deus. José foi vendido para um homem chamado Potifar e foi trabalhar na casa deste homem. Chegando na casa deste homem, tudo que José colocava as mãos prosperava, tudo que José fazia dava certo. O seu senhor, que era capitão de Faraó, viu que o menino sabia fazer grandes coisas, mas ele não sabia que quem capacitava José era Deus. Eu digo para você, meu querido irmão e minha querida irmã, tudo que nós fazemos é capacitação de Deus na nossa vida. Se nós fazemos bem feito, é porque Deus nos capacita. É Ele que nos dá
toda a capacitação necessária para fazermos bem feito. E José fazia o seu trabalho de tal forma que Potifar colocou ele responsável, encarregado de todas as coisas que era da casa dele. Mas como dizemos, ele é um sonhador. E a Bíblia diz que era um rapaz belo, de boa imagem. Ele era um rapaz muito bonito, belo. E a mulher de Potifar ficou de olho nele, que em certo momento ela quis se deitar com ele. Mas ele, muito temente a Deus e acreditando e tendo fé que Deus ia usar muito ele, fugiu. E ela ficou com muita raiva e o caluniou para Potifar. José foi caluniado, mesmo fazendo tudo correto. E por ter fé em Deus e ser obediente, ele foi parar na prisão. Ele estando na prisão, não era diferente. Tudo que ele colocava a mão era abençoado. Tudo que ele fazia ia para frente. José tinha tudo para desistir, vendido pelos irmãos, agora caluniado. Vai parar numa cadeia, mas ele não perdeu a sua fé. Ele teve fé em Deus e ele continuou. Lá na prisão, tudo que ele fazia dava certo. Então o carcereiro colocou José como encarregado de tudo para ele. Certo dia, o padeiro e o copeiro do rei foram presos por ter feito algo de errado contra o rei, contra Faraó. E o copeiro e o padeiro tiveram um sonho e contaram a José. E José era um sonhador e ele disse: contem para mim o teu sonho. O copeiro, melhor dizendo, disse: eu sonhei que eu estava espremendo uvas e dando copo para Faraó. E ele disse: em 3 dias você voltará e dará de novo vinho a Faraó. O padeiro disse também o seu sonho e disse que via 3 cestos na sua cabeça e as aves do céu comendo. José disse: em 3 dias você será enforcado. E assim aconteceu. Da mesma forma que José falou para o copeiro e para o padeiro, aconteceu. E José disse ao copeiro: quando você estiver lá com Faraó, não se esqueça de mim. Fala de mim para ele. Fala do que você viu e ouviu aqui, para que ele não se esqueça de mim. Mas o copeiro se esqueceu. E se passaram 2 anos. Depois desse tempo, Faraó teve um sonho. Ele sonhou com 7 vacas gordas, muito belas. E depois ele sonhou com 7 vacas magras que engoliam as gordas. E acordou. Depois ele voltou a dormir novamente e teve outro sonho com 7 espigas gordas e belas. E depois ele sonhou com 7 espigas muito magras e feias, e elas engoliam as gordas. E depois ele ficou com esse sonho na cabeça e ninguém conseguia decifrar, até que o copeiro do rei se lembrou e falou: Faraó, tem um homem quando eu estava preso que decifrou meus sonhos, ele consegue. Mandaram chamar José. José não desistiu. José não se abalou. José permaneceu firme e com fé em Deus, e Deus o honrou. Quando José foi colocado diante de Faraó para falar sobre os sonhos, Faraó contou para ele, e ele foi humilde e falou: Faraó, não sou eu quem decifra os sonhos, mas Deus, o Deus que está no céu. Ele é quem dá a revelação para os sonhos. E ele disse: o sonho que o Faraó teve, os 2 sonhos são um sonho só. Haverá muita fartura na terra do Egito durante 7 anos. Depois desses 7 anos haverá muita escassez durante 7 anos. E ainda deu conselhos como o Faraó deveria fazer para passar por esse momento difícil. Então Faraó olhou e disse: não haveria um homem melhor para fazer isso a não ser você, José. Você será agora o governador do Egito. Abaixo de mim será somente você. José, agora, Deus o exaltou como governador do Egito.
Deus colocou aquele homem naquela posição. Mas José passou por um momento muito difícil. Foi vendido pelos teus irmãos. Ele foi caluniado na casa de Potifar e foi parar na cadeia, mesmo passando por todo este processo. Mesmo ele passando por toda esta provação, ele não perdeu a sua fé em Deus, e Deus o honrou e o levantou. Eu digo para você, nunca desista, tenha fé, acredite em Deus. Pode passar o tempo que passar, mas o que Deus tem para fazer na tua vida, Ele vai fazer, e Ele vai te levantar, e você será um grande homem, uma grande mulher de Deus, e fará a sua obra. E eu completo essa mensagem dizendo: Jesus, Ele é o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele será o nosso governante. Ele governará as nações, e Ele tem na sua mão uma vara de ferro, e Ele dará tudo no tempo devido a todos o que merecem. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, um dia Jesus passou por essa terra. Ele sofreu morte e morte de cruz. Ele morreu, mas também Ele ressuscitou. E hoje Ele está assentado à direita de Deus, intercede por nós. Ele conquistou tudo para nós. Hoje devemos honra, devemos gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Ele é o nosso verdadeiro governador, e um dia estaremos para sempre ao lado dEle. Esta é a mensagem que eu deixo para você, meu querido irmão, minha querida irmã. José, depois que aconteceu tudo na vida dele, que ele foi exaltado, ele conseguiu guardar todas as sementes no tempo da escassez. No tempo da fome, os seus irmãos vieram para o Egito em busca de comida. E ali, José revelou que ele era o governador do Egito. Depois de ter feito algumas provas contra seus irmãos, revelou que ele era o governador do Egito e que Deus tinha um propósito em tudo que aconteceu. E ficaram de braços abertos para a tua família. Veio o teu pai, veio a tua família, todos vieram para o Egito e ficaram com José. E José os perdoou, e eles também pediram perdão e se perdoaram. Então eu digo para você, nesta tarde, neste dia, perdoe a quem for preciso perdoar, porque Deus, Ele te ama. E se você perdoa, Deus também te perdoa. Então devemos perdoar para termos uma vida mais leve e uma vida de gratidão a Deus, uma vida próxima de Deus. Então, meus queridos amados, eu nesta tarde te digo, creia em Deus, creia em Jesus. Tudo que Ele for fazer, Ele fará na nossa vida. Tudo que for de acontecer tem um propósito, e Deus, Ele te ama e estará contigo em todo o seu caminhar. Quero fazer uma oração por você. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, essas pessoas que me ouvem neste momento, Senhor, as abençoe, que o Senhor guarde elas, Pai, que o Senhor possa cumprir na vida delas todo o propósito, que o Senhor possa usá-las para o teu reino, para fazer a tua vontade, que o Senhor as capacite, que o Senhor possa derramar unção na vida delas, que elas sejam cheias do teu Santo Espírito para pregar o Evangelho, para cantar, para fazer a tua obra missionária. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde e que o inimigo caia por terra e o Senhor seja louvado e exaltado através dessas pessoas. É em nome de Jesus que eu te peço, agora e para todo sempre. Amém.